Bom dia. Manaus segue de tempo instável com o clima-tempo prevendo mais 31 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 80%. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 80%. Hoje é domingo, 31 de março. Chegamos aos 90 dias do ano e faltam 275 para terminar 2019. É dia de São Benedito. Comemoramos o Dia Nacional da Integração e o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. O que aconteceu nesta data? Em 1964, o presidente João Goulart é derrubado por um golpe militar. Uma forte pressão de setores da classe média levaram à queda do presidente, que tentava aplicar no Brasil as chamadas reformas de base. O primeiro líder do regime, que durou 21 anos, foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. 1986, um Boeing 727 da Companhia Mexicana de Aviação, com 166 passageiros, explode meia hora após decolar da Cidade do México. Não houve sobreviventes. 1989, Yasser Arafat é proclamado presidente da Palestina por decisão unânime dos 70 membros do Comitê Central da Organização para a Libertação da Palestina, reunidos em Tunis. 1990 morre Joseph Hesfelder, cientista norte-americano, um dos pais da bomba atômica. Nesta edição, vamos destacar a chegada a Israel do presidente Jair Bolsonaro, que amanhã vai ao Muro das Lamentações, dos ataques de Israel ao Hamas, dos grandes nomes do Amazonas e do rádio no Brasil e na discografia Roupa Nova. É o Jornal da Manhã especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio, que começa agora. 6h35, vamos às nossas primeiras notícias. A Marinha do Brasil encerra no dia 1º de abril as inscrições para o concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha. Poderão se inscrever candidatos de ambos os sexos, brasileiros natos, com menos de 36 anos até o dia 1º de janeiro de 2020, que tenham concluído o ensino superior em uma das áreas oferecidas. Os candidatos devem estar em dia com as obrigações civis e militares. As inscrições podem ser realizadas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa é de R$126. O pagamento pode ser feito até o dia 5 de abril. Podem pedir isenção candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais CadÚnico do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional, bem como para os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. A convite do Ministério do Turismo, a empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazonasto, irá participar da 7ª edição do principal evento do turismo e viagens da América Latina, a World Travel Market Latin America. Este é o WTM, irá reunir representantes de 50 países e cerca de 10 mil visitantes de todo o mundo em 3 dias de evento que acontece de 2 a 4 de abril na Expo Center em São Paulo. De acordo com os organizadores, a estimativa é que os negócios efetuados girem em torno de 374 milhões. O golpe de Estado que instaurou a ditadura militar no Brasil em 1964 completa 55 anos neste domingo. Após o ato, iniciou-se um regime de exceção que durou até 1985. Nesse período, não houve eleição direta para presidente. 10 bairros da zona leste de Manaus ficarão sem abastecimento de água na próxima semana. Segundo Águas de Manaus, a medida será tomada para a interligação de um novo reservatório no bairro Jorge Teixeira, que beneficiará mais de 100 mil pessoas. Os ajustes começam a partir das 13 horas de terça-feira e vão até as 2h30 da manhã de quarta-feira. O abastecimento de água tratada na região será normalizado a partir das 13 horas da quarta-feira. Mais pontos da cidade estão sem água há pelo menos 5 dias. É o caso de parte do Japim, Conjunto Atílio Andreasa, dentre outros. São adutoras que se rompem, paradas técnicas para manutenção, entre outros problemas, deixam milhares de pessoas sem água e sem nenhuma explicação plausível por parte da Águas Manaus. Se trocaram de nome, a ineficiência é a mesma. É a mesma de sempre, disse o morador Antônio Trindade, lembrando que no Japim nunca faltava água e agora os cortes são constantes. E é bom lembrar que o Rio Negro está cheio.
Tanques israelenses atacaram bases militares da facção Hamas na noite de ontem, madrugada de hoje. O exército de Israel informou que a ação é uma resposta ao lançamento de 5 foguetes a partir da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Israel na madrugada de hoje para a visita oficial de 4 dias ao país. O avião com a comitiva brasileira pousou em Tel Aviv pouco antes das 4 horas da manhã. E Bolsonaro foi recebido com uma cerimônia de boas-vindas ainda no Aeroporto Internacional Ben Gurion. O presidente brasileiro discursou e afirmou interesse em parcerias e agradeceu a ajuda israelense nas buscas em Brumadinho. No dia primeiro da viagem, Bolsonaro terá uma série de compromissos com o premier israelense Benjamin Netanyahu, um de seus principais aliados externos, entre os quais reunião privada, assinatura de acordos bilaterais e uma declaração conjunta à imprensa. À noite, Netanyahu vai oferecer um jantar ao colega brasileiro que ficará em Israel até quarta-feira. Amanhã, ele vai ao Muro das Lamentações. 6h39 em Manaus. Tenho aqui, e recebendo nos estúdios da Rádio Difusora, com muita alegria, o Marcelo Sodré, que é lá da Fazenda Esperança. Bom dia, Marcelo Sodré, e seja bem-vindo aqui ao Jornal Especial de Domingo. Bom dia, Paulo. Sempre é um prazer poder compartilhar informações acerca da Fazenda. Muito me orgulho estar aqui na Difusora, que é uma emissora que eu tenho muita admiração e também faço parte dessa audiência. Muito obrigado. O Marcelo, inclusive, é egresso da Fazenda. Ele é advogado, hoje é advogado, e é um voluntário, não é isso, Marcelo? Sim, eu sou egresso da Fazenda, né? No passado tive problemas com drogas e já há 14 anos recuperado, e também nesse período sou voluntário da Fazenda. Fazenda da Esperança é uma obra que pertence à Igreja Católica, já atua no Amazonas há mais de 15 anos, e a gente sempre busca, enquanto Fazenda, realizar ações que possam ir ao encontro, né, da problemática da dependência química, né? Especificamente, nesse caso, a gente está aqui na divulgação do evento que acontecerá no próximo dia 7. Marcelo, conversava com o Marcelo ainda há pouco sobre quantas pessoas são atendidas lá na Fazenda Esperança. Ele me falava que é um contingente muito grande, inclusive de mulheres, não é, Marcelo? Exatamente, é bem expressivo o volume de mulheres, então 40 mulheres, né? E a gente percebe que ainda é pouco diante do horizonte que é a dependência química, sobretudo com relação à mulher, né? Ainda estamos finalizando o mês da mulher e a gente percebe que muitas mulheres sofrem desse mal que é a dependência química. Infelizmente, é um mal que ocorre nas várias camadas sociais, né? No passado era algo muito presente nas pessoas pobres, etc. Mas hoje não, hoje vai desde o rico ao classe média, enfim, está impregnado na sociedade, e mais especificamente a mulher cada vez mais vem crescendo problemas com dependência química entre as mulheres. E a Fazenda Feminina, a Fazenda Esperança Feminina, ela é uma resposta a essa problemática que obviamente deve ser tratada com muita seriedade. Marcelo, a Fazenda é separada das mulheres e dos homens, é isso? Sim, é separado sim. As mulheres que vão para a Fazenda e que têm filhos, levam seus filhos inclusive, Marcelo? Sim, infelizmente, muitas vezes as mulheres, elas têm filhos de maneira sem ter condições de criar, né? Muitas vezes a mulher que está afundada na dependência química tem filho de uma forma em que não tem condições de criar, não tem condições de manter a criança, e fazer uma recuperação longe do seu filho seria muito danoso para a própria criança e sobretudo para a mãe. Então, pensando nisso, a Fazenda trabalha com a reabilitação com a pessoa, a mulher, e também ela pode levar o seu filho. Existe um espaço todo desenvolvido, um espaço kids todo desenvolvido para que a criança ela possa participar do processo de reabilitação sem que ela perca a sua essência de criança, sem que haja traumas, de modo que ela possa naturalmente viver a sua infância durante o período em que
a mãe está em reabilitação na fazenda. Quantos homens? Olha, por volta de 140 homens, é um contingente expressivo, porém também nós consideramos que seja pouco. Infelizmente ainda não há dados concretos no Amazonas e sobretudo no Brasil sobre o volume de dependentes químicos, né? Um dado de 2014 apontava a cerca de 8 milhões, mas é um dado desatualizado e muito questionável, né? Na fazenda atualmente a gente trabalha em toda a região norte, aliás, com toda a região aqui do Amazonas, com 140 pessoas, e existe uma fila muito grande também para poder entrar. Infelizmente é um mal que vem assolando os nossos jovens, e isso tem sido muito forte, a gente trabalhar com eles, né? Esse é o pior lado que existe na sociedade atual. As drogas realmente estão levando muita gente pro abismo e pro cemitério também. Sem dúvida, existe uma máxima que versa sobre a questão do futuro de um drogado, né? Ou ele vai para um centro de reabilitação, né, como a Fazenda Esperança, ou ele vai para a cadeia, considerando que o uso de drogas ele está relacionado também com a prática de outros crimes, inclusive com o tráfico de droga, ou ele vai para o cemitério. Hoje existe muito forte essa questão das facções criminosas, e muitos dos drogados eles são soldados das facções criminosas, e em enfrentamento entre as outras facções é muito comum que haja muitos óbitos por conta dessa prática, né, do uso de drogas relacionado com a prática de outros crimes. Infelizmente é um problema latente. A gente percebe que tanto no Brasil quanto no Amazonas as iniciativas ainda são muito poucas, são bem tímidas, que é um problema que está assolando a nossa juventude. Você vai, hoje em dia, praticamente todo mundo conhece um drogado, todo mundo conhece um dependente químico, e isso é grave. A gente precisa, a droga tinha que ser, eu sei que existem políticas até para liberação de droga, né? Mas eu acredito que é um problema que, tanto quanto outras doenças, é um problema muito grave que precisa ser trabalhado e enfrentado. Lá não se chama internos, sim acolhidos. Se eu te pergunto, Marcelo, os acolhidos lá da Fazenda Esperança, eles passam um ano lá. E você tem uma estatística quanto é a recuperação deles? Quantos voltam para a droga? Olha, de acordo com um levantamento que foi feito pelos próprios técnicos da Fazenda, a cada 10 acolhidos que ingressam para o tratamento e que chegam ao final de 12 meses, apenas 2 voltam para o uso de drogas, sendo que 8 jamais voltam ao uso de drogas, né? Permanecem naquilo que a gente chama de abstemia, né? Abstêmicos. Porém, é complicado falar que esses 8 que permanecem enfrentam uma luta muito grande, porque para voltar a ser um cidadão comum, né, trabalhando, estudando, etc., enfrenta muitas dificuldades. Você sabe que a concorrência é muito grande por emprego, pelas oportunidades, e eles enfrentam uma luta muito grande, né? Muitos têm muita dificuldade, mas apesar de todas essas dificuldades, eles conseguem permanecer de pé, o que é uma grande vitória. Afinal de contas, existe também uma máxima que diz que drogas é um caminho sem volta. Isso não é verdade. A gente tem visto várias experiências. Eu sou uma prova disso, né? Cheguei no fundo do poço, hoje atuo como advogado. Isso para mim me enche de orgulho, mas a gente sabe que muitos têm essa dificuldade e a luta é muito grande. Marcelo, quantas refeições são servidas diariamente a cada acolhido? Diariamente, cerca de 7 refeições. Café, almoço, janta, comem merenda. Bem, né? Comem bem. Comem bem. Porque a gente sabe, a pessoa que tem um dependente químico em casa, o rapaz nem come, né? Enfim. E lá é feito todo um trabalho disciplinar, a pessoa volta, até o físico, o aspecto da aparência muda. Isso por conta de vários fatores. A nutrição, é trabalhada a nutrição. Então, eles fazem lá 7 refeições diárias. Isso tem um custo elevado,
porém é um custo que é necessário, afinal de contas faz parte do processo de reabilitação. Entre funcionários, voluntários e os acolhidos, vamos colocar aí cerca de mais de 200 pessoas, isso tem custos. Tem custo, sem dúvida. Na fazenda masculina, porque são 2 unidades, masculina e feminina. Na fazenda masculina, acredito que seja esse o volume de pessoas que transitam lá diariamente, né? Na feminina é um pouco menos, a estrutura é um pouco menor, mas o custo é muito elevado, até porque as fontes de receita são muito limitadas e é necessário que a gente procure fontes de receita para poder manter, né? Porque não é a nossa intenção fechar a obra, seria um prejuízo danoso para a sociedade. Mas vocês têm convênios, né? Sim, a gente tem convênios, né? Mas os convênios eles não cobrem toda a estrutura, até porque existem, assim, explicando de uma forma muito rápida, os custos são muito grandes, né? O convênio ele cobre uma parte, né, das despesas, porém os custos são muito maiores do que as despesas, porque você manter, por exemplo, uma estrutura onde moram 200 pessoas ali é muito complicado. Demanda muito dinheiro, né? Demanda, porque, por exemplo, a criança que está internada, que está acompanhando a mãe na recuperação, ela precisa, por exemplo, do iogurte, ela precisa às vezes de remédio, ela precisa, fica doente, então precisa de cuidados especiais, né? Então tudo isso tem um custo, e esse custo, ele, quando vem, ele precisa ser sanado, e é para isso que a gente procura sempre alternativas de receita. E procurando essa alternativa de receita, vai ser realizado um café lá na fazenda no próximo dia 7 de abril. Vamos fazer uma divulgação e chamar a atenção da sociedade para que vá até a fazenda, que está localizada na BR-174, quilômetro 14, ramal Cláudio Mesquita, quilômetro 2. E o telefone é o 3877, vou repetir, 3877-5179 ou 99189-6883. 99189-6883. E Marcelo, fala mais sobre esse café. Então, esse café ele já existe, é um evento promovido pelos voluntários lá da Fazenda da Esperança. Ele já existe há mais de 10 anos. É uma iniciativa que visa tão somente angariar recursos para que a Fazenda da Esperança Feminina ela possa se manter a partir daquilo que é arrecadado nesse café. É um evento que busca fazer uma integração entre todos aqueles voluntários, também é uma oportunidade em que as pessoas de fora, o público em geral, possa conhecer a obra. A gente sabe que muitas pessoas ainda tratam essa questão da dependência como um tabu e muitas vezes se sentem envergonhadas de poder visitar a fazenda. A oportunidade é essa, o café da manhã. É um café completo, um café regional. É um café completo. Isso, a pessoa pode comer à vontade, o valor é módico, R$20. Eu desconheço algum lugar aqui em Manaus que possa oferecer por esse preço uma variedade grande. É café regional, x-caboquinho, tapioca, pé de moleque, suco, bolos, etc. E o interessante nessa questão do café é que, apesar de toda a estrutura construída, vai ter uma programação cultural. As acolhidas farão apresentações como teatro, música, dança, dramatizações, né? E tudo isso é muito bonito, porque também prova que o trabalho vem sendo feito com excelência. Às 11 horas haverá uma missa celebrada pelo bispo emérito, hoje emérito, né, Dom Mário Pascoaloto, que é o presidente da obra. Isso ele sempre celebra e faz assim de maneira com muito amor, assim, fazendo meditações, explanações na homilia que vão ao encontro, né, dos anseios, né, daquelas pessoas que sofrem com a problemática da dependência química. E é um evento aberto para todo o público, né? A gente vai ser no dia 7 agora, a partir das 8 horas da manhã, ao preço de R$20. É maravilhoso. É um evento muito bacana para quem gosta, para quem
é altruísta, que gosta de ajudar. É um evento assim que vai ao encontro desse anseio. E a pessoa vai, se diverte, se alimenta e também ajuda uma obra que passa por dificuldades. A gente sabe que as organizações da sociedade civil hoje no Brasil passam por uma dificuldade muito grande, né? Por conta da ausência de recursos. Os convênios, eles, quando eles são disponibilizados de maneira muito tímida e não cobre, né? Tanto que muitas organizações, que hoje são as antigas ONGs, têm fechado as portas, porque não tem como ajudar, não tem como prestar serviço por conta da ausência de recursos. Então a gente tem a fazenda já está há muito tempo funcionando aqui em Manaus, há mais de 15 anos, e a gente tem muita expectativa de que esse evento do café da manhã ele possa ser exitoso. Então vamos todos a este café da manhã na Fazenda Esperança. Vou repetir o endereço: BR-174, quilômetro 14, ramal Cláudio Mesquita, quilômetro 2. E você vai colaborar com a recuperação de jovens dependentes químicos, e temos certeza que você colaborando vai ampliar ainda mais o atendimento, a acolhida de pessoas que necessitam de se recuperar da dependência química. Café da manhã é o Café da Fazenda, dia 7 de abril, de 8 às 10 horas e 30 minutos. Como disse o Marcelo Sodré, vai acontecer uma missa às 11 horas da manhã. Marcelo, foi uma alegria grande tê-lo aqui, recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E para a divulgação, nós vamos fazer a divulgação durante a semana, também no Jornal da Manhã. Perfeito, muito agradecido. Eu estou muito feliz em poder conhecê-lo, para mim é uma grande honra, e eu espero todos lá no café no dia 7. Marcelo, um bom domingo para você. Vai para a fazenda agora ou não? Não, hoje eu vou ficar em casa, tô com obras na minha casa, então vou ficar ajudando. Vai lá. Dar uma olhada. É isso, mas no próximo dia 7 a gente vai estar lá, certamente. Tá bom, Marcelo, bom domingo para você e para tua família também. Ok, obrigado. 6 horas e 55 minutos em Manaus. Amanhã, Marcelo, é o dia 1º de abril, dia da mentira. E o Luiz Costa me manda aqui, a propósito, 1º de abril, dia da mentira. O dia 1º de abril é tido no mundo ocidental como o dia da mentira. As origens dessa data remontam à França da segunda metade do século XVI. 1º de abril é considerado o dia da mentira, uma data em que muitos se aproveitam para pregar uma peça em amigos ou mesmo em desconhecidos. Mas como essa data teve origem, é porque ela ocorre justamente em 1º de abril. Mudança do calendário e as origens do dia da mentira ou dia de todos os tolos. As origens do dia da mentira não são plenamente exatas, mas é certo que remontam à França da segunda metade do século XVI. Em 1564, o rei francês Carlos IX tornou oficial nos domínios de seu reinado o novo calendário, definido durante o Concílio de Trento, que aconteceu, parece que foi ontem, entre 1545 e 1563. Esse novo calendário ficou conhecido como calendário gregoriano, por ter sido proposto pelo Papa Gregório XIII. O calendário gregoriano substituiu o calendário juliano proposto por Júlio César no século I a.C., provocando alterações fundamentais como a mudança de datas comemorativas. O Ano Novo, por exemplo, era comemorado no calendário juliano sempre em 25 de março, e quando se iniciava a primavera no hemisfério norte. As comemorações duravam cerca de uma semana, finalizando-se no dia 1º de abril. O calendário gregoriano mudou a comemoração dessa data para o dia 1º de janeiro, vigente até hoje. Carlos IX, ou IX como queiram, sendo o primeiro a adotar o calendário, provocou uma mudança nos hábitos de seus súditos. Grande parte dos franceses, após 1564, ainda comemorava o Ano Novo na passagem do mês de março para o mês de abril. E aqueles que subiam e sabiam que o calendário antigo havia sido revogado, começaram a zombar dos desavisados, chamando-os de tolos e acusando-os de comemorarem de forma mentirosa a passagem do ano. O último dia da antiga comemoração, o dia 1º de abril, ficou marcado então como o dia da mentira, isto é, da comemoração mentirosa da passagem do ano. Em 1582, o Papa Gregório XIII publicou a bula Inter Gravíssimas,
que instituiu oficialmente o novo calendário em todos os países católicos. Esse fato contribuiu para que o Dia da Mentira se propagasse para outras regiões além da França, tornando-se popular em todo o mundo ocidental. E tenho dito. 6h58 em Manaus. Agora vamos a um diário de um profissional. Hoje vamos conhecer a rotina profissional do fisioterapeuta Michel Salles. Ele vai nos contar como é a sua rotina diária como um profissional deste ramo. Já imaginou-se um dia, quando acordasse e ligasse o rádio e a rádio estivesse fora do ar? Quando saísse de casa, a rua estivesse suja, procurasse o jornaleiro e não o encontrasse? Quando fosse à padaria comprar o pão e ela estivesse fechada, a parada de ônibus e o coletivo não passasse? Aguardasse uma correspondência e o carteiro não viesse? No cruzamento de ruas, o guarda de trânsito não estivesse? E como você ouviu, o guarda de trânsito, o locutor da rádio, o coletor de lixo, o jornaleiro, o padeiro, o motorista de ônibus, o carteiro. E se... A partir de agora, a Difusora do Amazonas apresenta o Diário de um Profissional. Eu sou Michel Rodrigo Vieira Salles. Atualmente eu trabalho no Complexo de Educação Especial como fisioterapeuta, fazendo parte do núcleo multiprofissional, que inclui fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos e assistente social. Nós trabalhamos com crianças com síndrome de autismo, diversas outras síndromes e paralisia cerebral, e a principal foco nosso é inseri-las no ensino regular, desenvolvendo a habilidade dela poder permanecer sentada em sala de aula, habilidade de como concentração ou habilidades como um simples pegar no lápis. Há duas formas de trabalho de fisioterapia lá no complexo. Uma forma seria com apoio multiprofissional. Nós planejamos atendimento focando o desenvolvimento dessas habilidades com as crianças, e a outra seria uma intervenção clássica em fisioterapia, seja fazendo adequações posturais das crianças, seja tratando algum joelho, intervenção clássica mesmo. Eu trabalho nos dois, sendo que em determinados dias da semana fico em atendimento multiprofissional, que isso dentro de uma sala. Ficamos, por exemplo, eu e um fonoaudiólogo para desenvolver essas habilidades da criança em determinado dia. Em outro dia serão outros profissionais, como psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, tendo esse objetivo mesmo, desenvolver as habilidades da criança para inseri-las no ensino regular. E a outra atividade é a intervenção clássica mesmo. Eu fico numa sala de fisioterapia, especificamente de fisioterapia, para atender a demanda das crianças. Eu atendo crianças que varia de 3 a 14, 17 anos. Uma média de 30 a 40 crianças. Como a gente trabalha com criança, a gente tem que trabalhar muito no lúdico, né? Então eu sou um dos caras, digamos assim, mais bobos de lá, então as crianças gostam de mim por causa disso. Todo mundo fala que eu tenho alguma coisa especial porque as crianças gostam de mim, né? Mas eu sempre procuro trabalhar o lúdico, assim, então as crianças gostam disso, gostam de mim talvez por causa disso também. Nós procuramos desenvolver atividades psicomotoras, né? Nesse desenvolvimento das crianças, que são um pouco diminuído dela, como atividades sempre lúdicas, né? Como crianças, às vezes jogar um boliche, jogar um basquete e evitar de dar atividades que elas se frustrem, né? A gente sempre tem que dar uma atividade que elas consigam fazer. Existem programas lá que são de crianças de 0 a 3 anos, que é chamado de estimulação essencial, né? Programa da estimulação essencial. E tem um outro programa que é de crianças de 4 a mais ou menos 6 anos de idade, que chama estimulação da aprendizagem, e um terceiro programa chamado PMULT, né, que já desenvolve mais adolescentes, que varia já de crianças de 7 até 14 anos de idade. Bom, eu nunca imaginei trabalhar com crianças, né, na verdade. Eu tenho especialização em trauma ortopédica e esportiva e nunca tinha pensado em trabalhar com crianças. Eu vi o quanto é gratificante, né, trabalhar com elas, ainda mais sendo elas especiais. Elas precisam de muita atenção, às vezes basta um sorriso nosso para que elas sorriam junto com a gente. Então isso faz bem ao nosso coração. Eu me sinto feliz, às vezes nós nos frustramos, a gente não consegue alguma coisa, mas
temos que deixar as crianças no tempo dela, de repente no tempo dela haverá essa resposta. Então, é porque nós queremos sempre dar o melhor da gente. E quando a gente não consegue alcançar tal objetivo, nós saímos um pouco frustrados. Eu sou Michel Rodrigo Vieira Salles, sou fisioterapeuta e trabalho no Complexo de Educação Especial, ao lado da Escola André Vidal de Araújo. Participei do quadro Diário de um Profissional, do Jornal Cultural. 7h03 em Manaus. O nosso bom dia a todos aqueles que estão sintonizados com a Rádio Difusora, que acompanham todos os domingos o Jornal Especial e todos os dias o Jornal da Manhã. Jerusa Santos, bom dia para ti. Abraão Tamer, que está acompanhando o jornal, doutor Nicolau Libório e doutor Raimundo Silva e a dona Metista, que estão acompanhando o jornal, doutor Manuel Barros, o Luiz Costa, dona Terezinha, o Ricardo, dona Jussara, na 24 de maio, Antônio Costa acompanhando o jornal, dona Terezinha do cartório, doutor Mária Amorim, dona Macrina, bom dia para o casal, dona Conceição Paiva, dona Flora, Edson Loureiro Gonçalves, Manuel Bragança, João Santana e Lúcia, bom dia para eles, e José Pinto Terra, professora Fátima Farias na rua Porinã, o Raimundo Baré Rocha, a dona Naí, a Renê lá no bairro do Alvorada, Flávio Rosa acompanhando o programa, Flávio Seabra, dona Eneida Pacífico Seabra também ouvindo o Jornal da Manhã todos os dias, o Clóvis Amaral, Aranha Negra, eterno goleiro do Rio Negro. Deixa eu ver quem mais aqui, a doutora Andréa, que está em Brasília no CMBio, bom dia Andréa, para você, um beijo. Doutora Adriana, a Débora, a Andresa, o Guilherme, Maria Eduarda, Gabriel, lá em Curitiba, a Joana, o Francisco, a Jovanca e o Antônio. Jander me convidou para almoçar ontem, não fui, a Suelen e o Benjamin. Jander está de retorno a Itacoatiara, ele que é secretário de infraestrutura da prefeitura de Itacoatiara. Paulino Castro da Urucará FM, José Alberto Zegdeg, dona Guia Cristina, ouvindo o jornal lá em Manacapuru. Paulo Tasso, homem da noite. Adriana e dona Jocelina Prijo. Oi, dona Adriana e dona Jocelina Prijo, que acompanham o jornal todos os dias, em especial o jornal de domingo. O Rodrigo Laratoiolex e a sua mãe, dona Terezinha, no bairro da Redenção. Ariel Caleb, bom dia para você. A pequena Tayla, bebê prodígio, acompanhando o jornal. Lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte, no Recanto Sossego da Missa, está a artista plástica dona Janete Amorim. Um beijo no coração da dona Janete também, que está acompanhando o jornal. A todos vocês que estão sintonizados com a Rádio Difusora, os nossos agradecimentos, o nosso bom dia. Os taxistas aqui em frente ao edifício Palácio do Comércio, que estão acompanhando o jornal, e todos aqueles que neste instante estão também aqui na Feira do Artesanato, em nossa principal artéria mais famosa da cidade, Avenida Eduardo Ribeiro. 7h06 em Manaus. Fatos históricos do Amazonas. Hoje vamos conhecer um pouco da história da ponte metálica da Cachoeirinha. Com a participação especial da radialista Simone Gomes, vamos aos fatos históricos do Amazonas. Fatos históricos do Amazonas. Destaca hoje a ponte metálica. O bairro da Cachoeirinha foi projetado em 1892 por iniciativa do governador Eduardo Ribeiro, visando aumentar a frota de bondes e reestruturar os serviços de saneamento, abrindo assim novas áreas para expandir o perímetro urbano da cidade. Nesta época, o bairro era ligado ao centro de Manaus por uma ponte de madeira, que os moradores denominavam de Itacoatiara. As águas dos igarapés circundavam toda a extensão do novo bairro. Para viabilizar a chegada da linha do bonde até o bairro, o governador decidiu construir, no período de 1892 a 1895, a ponte metálica, situada na entrada sul da Cachoeirinha e com todas as suas peças importadas da Inglaterra. Neste período, Manaus crescia com uma arquitetura totalmente europeia, a exemplo do Mercado Adolfo Lisboa, das casas construídas com fachadas e calçamentos e das primeiras praças em estilo inglês.
Essa antiga obra metálica, que realizou uma revolução urbanística e arquitetônica na capital amazonense, visava permitir maior segurança para os pedestres e veículos que transitavam pelo local. Ao longo dos anos, a obra de Eduardo Ribeiro recebeu vários nomes, como Terceira Ponte, Ponte Metálica, Ponte da Avenida 7 de Setembro, Ponte da Cachoeirinha, sendo, por fim, oficialmente denominada Ponte Benjamin Constant. Em 1967, na gestão do então governador Danilo Areosa, foi dado início o processo da primeira recuperação da ponte, devido ao desgaste natural. Muitos anos se passaram e a ponte voltou a ser reestruturada, dando lugar a uma majestosa e imponente obra de arte da construção civil. A ponte foi reinaugurada recentemente e agora complementa a brilhante visão desta obra que revitalizará o município de Manaus, que formará um complexo de lazer ligado à preservação histórica. Manaus tem tudo para ser a cidade modelo que tanto sonharam, desde o auge da borracha, onde ergueram-se conjuntos arquitetônicos belíssimos, dando origem à expressão Paris tropical. Na época em que sonhar com o desenvolvimento era deslumbrar um futuro rico e próspero, uma bela época. Fatos históricos do Amazonas. Produção e locução, Simone Gomes, para o Jornal Cultural. Agora 7h09 em Manaus. Se você jogou na Mega Sena no concurso 2138, saiba que ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio está acumulado em 15 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 04, 13, 14, 21, 30 e 34. 04, 13, 14, 21, 30 e 34. A Quina teve 59 ganhadores, cada um vai receber R$36.206,08. Às 7h10 em Manaus, vamos passear pela história. Vamos passear na história relatando o que aconteceu há exatos 55 anos no Brasil. Hoje, dia 31 de março, lembramos um dos fatos históricos mais importantes da existência de nosso país. Com a participação especial de Boris Casoy, no ar, o quadro Passeando na História. Difusora. 31 de março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas 2. Um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar.
Era um tempo de censura, cassações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada. Os artistas aderiram à resistência democrática. A contestação atingiu os festivais de música da TV Record, que marcaram o surgimento de uma nova geração de artistas. Em dezembro de 68, os militares baixaram o ato institucional número 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. Difusora. 7h13 em Manaus. Ainda há pouco eu falava aqui com o Marcelo Sodré sobre a Fazenda da Esperança e esse café que vai ser realizado no próximo dia 7 de abril, de 8 às 10h30. E todos nós devemos colaborar com a Fazenda da Esperança. E você vai pagar só R$20 para participar deste café. A Fazenda da Esperança fica na BR-174, quilômetro 14, ramal Cláudio Mesquita, quilômetro 2. E vamos participar deste café neste 7 de abril, de 8 às 11h30, com direito ainda a uma missa às 11h da manhã. O nosso bom dia a todos os moradores do bairro do Japim, que estão em festa hoje. Hoje, 31 de março, é aniversário do bairro 31 de março, que outrora foi o maior núcleo habitacional, o maior conjunto habitacional da América Latina. Mas já perdeu esse posto faz muito tempo. Que muitos outros conjuntos habitacionais enormes existem em Manaus. E aquele foi o maior na época. E o primeiro conjunto habitacional em Manaus foi o Juscelino Kubitschek, na Castelo Branco, um bloco de apartamentos. Foi o primeiro aqui em Manaus. Um dos mais antigos é o do Eldorado. Agora vamos à poesia solta no ar. É hora de poesia aqui no Jornal Especial de domingo. O artista amazonense Tony Medeiros vai declamar a poesia Rainha da Paz, da obra do poeta João Bosco Pinto Rocha. Difusora. Você é a rainha do amor e também do perdão. Minha Mãe Santíssima, peço sua proteção. Você é nossa verdadeira mãe, a maior e a mais capaz. Por isso Deus te escolheu, a nossa Rainha da Paz. É maravilhoso ter você dentro do coração. Mostra-lhe sempre Jesus através de sua intercessão. Eu sou seu filho, ó Mãe da humanidade. Somos todos pecadores, precisando de piedade. 7h16 em Manaus. A insegurança no mundo inteiro assusta a todos. O vice-presidente do Afeganistão, Abdul Rashid Dostum, escapou ileso de um ataque no qual morreu um de seus guarda-costas na província de Balkan, no norte do país. O segundo atentado desde o seu retorno, revelaram hoje fontes de seu partido. Ontem, por volta das 15h, 9h30 hora de Brasília, quando o primeiro vice-presidente, o general Abdul Rashid Dostum, saiu de Balkan para a província de Jaljan, no norte, se deparou com uma emboscada inimiga, confirmou a agência F, um porta-voz do partido Jumbish Kanisha Turkistani, segundo informações da agência F. Às 7h17, grandes nomes do rádio no Brasil. É o Jornal Especial de domingo. Hoje vamos trazer uma entrevista do jornalista e mais longevo apresentador do Jornal Nacional.
Ele sem dúvida possui uma das mais marcantes vozes do rádio e da televisão brasileira. Cid Moreira conta um pouco de sua experiência à frente da bancada mais importante do telejornal brasileiro. Cid Moreira agora no Jornal Especial de domingo. Difusora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tive a honra de inaugurar o JN ao lado do colega Hilton Gomes, em 1969. E estive aqui nos primeiros 27 anos. Sabe por que eu não tenho saudade? Que hoje eu vivo, para mim, na altura dos meus 90 anos, eu vivo uma fase que eu considero mais gloriosa. Eu estou investindo não só em mim, levando a palavra de Deus sempre que posso a todos. Eu estou investindo em mim e em todos vocês. O jornal estava no ar há 1 ano e meio e veio um correspondente dos Estados Unidos que me fazendo uma oferta grande. Foi uma propaganda, acho que pode falar o produto, né? Colgate. Na época que estava passando o homem de $1 milhão. E veio me oferecendo um cachê desse alto, né? Eu tentei subornar a direção. Tirou 10%. Não, o Amando Nogueira, que era muito amigo meu, o diretor de jornalismo, não vai dar, você tem que escolher e tal. Eu passei até para 20, mas não adiantou, não. Eu então não consegui subornar o diretor, né? Daí pensei e resolvi ficar perto daqueles holofotes, né? Que iluminavam o estúdio, que ele esquentava muito. E botaram lá um plástico. E com o calor aquilo começou a pegar fogo e o jornal no ar. Aquilo gerou fumaça e a gente não sabia se continuava e tal, até que acabaram botando lá o slide lá, JN e tal, e a gente saiu tossindo. Aconteceu uma vez só no carnaval por causa de um temporal. Eu estava descendo a serra, a árvore caiu, tive que fugir, foi por outra estrada, caiu outra lá e eu acabei pegando um caminho por Teresópolis, então perdi muito tempo para chegar ao Rio. E cheguei em cima da hora. Faltavam assim 5 minutos pro ar. O Léo Batista já estava sentado na bancada. Eu tinha no armário paletó, camisa, gravata e tal. Era daqui pra cima. Aí botei e ele levantou, eu sentei, tô dando, já tava no ar, entendeu? Foi ele levantar e eu sentar no ar. E isso, de vez em quando, eu tenho pesadelos disso aí. Foi uma tensão, né? Vai dar tempo, não vai dar tempo, né? Difusora. Sete horas e 21 minutos em Manaus. E Walker, tudo bem, Walker? Deixa o Walker falar comigo aqui de repente. O Walker estava desaparecido, Walker Moraes. E tivemos futebol ontem, né, Walker? Depois de 84 anos estamos de volta, né? Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da Difusora, né? Depois de passar todas as festas também, mas finalmente estamos de volta aqui dentro do possível. Ontem tivemos futebol e campeonato local. Bom, o campeonato local, durante esse período que eu não tava, já teve o primeiro turno, acho que foi campeão. O jogo de ontem à noite. E aí nos jogos de ontem, no Zamit, o Manaus venceu a equipe do Penarol por 2-1 e horas depois, lá no estado da Colina, o Rio Negro ganhou do Sul América por 3-2 e com esse resultado rebaixou de forma matemática a equipe do Sul América, que vai disputar a segunda divisão no ano que vem. O Rio Negro corre risco também de ser rebaixado, mas vence e derruba oficialmente a equipe do Sul América, disputará a segunda divisão no ano que vem. E como é que está o regulamento? O Forte foi o campeão do primeiro turno. E agora no segundo turno, quem é o virtual campeão? Então, por enquanto o líder do segundo turno é a equipe do Manaus.
tem 18 pontos, até agora não perdeu nesse segundo turno. Já está na semifinal desse segundo turno, e aí quem vencer esse segundo... O Nacional vai entrar também? Nacional, se vencer hoje a equipe do Iranduba no Carlos Amit às 3h30, também vai confirmar sua classificação para a semifinal. Aliás, hoje são 2 jogos, né? Princesa e Faixa em Manacapuru e Nacional e Iranduba no Carlos Amit. Em nível nacional, o São Paulo deu uma revitalizada no time dele. Os meninos estão igual os garotos do Santos, estão correndo muito, pelo menos 6 da base. Jogaram ontem o clássico e jogaram muito contra o Palmeiras, 0-0, né? 0-0, e agora o jogo da volta teve lance polêmica, a utilização do VAR. Mas não foi pênalti aquele lance. Não foi pênalti, mas a tecnologia vai lá e avisou que não houve pênalti e voltou atrás. E temos hoje Corinthians e Santos, não é? Corinthians e Santos de novo, vamos ver o duelo entre Carille e Sampaoli, o técnico gringo, ver se dá um nó tático no Carille, mas o time, mesmo com um time tão ilimitado, consegue fazer bons resultados, e agora vai ter esse duelo de novo contra o Santos novamente. Na fase classificatória foi 0-0. Feito. Muito obrigado, Valque, pela tua participação aqui. Obrigado, e só um adendo, tá voltando basquete, voltando handebol aos poucos, voltando futsal, começou ontem sub-3, sub-15, handebol vai começar nessa semana lá em Suberanda, e o campeonato cadete e adulto, aliás, júnior, perdão, e vai voltando aos poucos, e aí a gente volta dentro do possível. Vou com o Paulo Guerra pra gente falar também de outros esportes locais aqui. Bom dia a todos. Um abraço. Agora é hora de humor, e vamos sorrir. Vem chegando para fazer nossa alegria inesquecível, velha surda da praça. É só alegria. Difusora. Ó querido Clementinho, lata d'água na cabeça. Lá vai Maria, lá vai Maria. Essa é nova. Como é que vai, meu amiguinho? Tô bem, obrigado. Assustado? Por quê? Eu não falei assustado, ouça com atenção. Assustado com a assombração? Ai, meu Deus, deixa-me ver. Não gosto nem de ouvir falar de assombração. Onde você viu assombração? A senhora dá asa à sua imaginação, não dê asa. Na sua casa? Sua casa está mal assombrada? Não me irrite, que eu sou de asma. Tem fantasma? Não pode ser. Essas coisas não existem. Olha, faz uma coisa, me esqueça. Viu uma mula sem cabeça? Ai, pare de falar que eu já estou me dando arrepios só de ouvir falar. A sua casa tem mula sem cabeça, fantasma, tem assombração. Onde você mora? Vamos falar sério? No cemitério? Você mora no cemitério? No cemitério, uma ova. Dentro de uma cova? Eu estou passando mal. Você mora numa cova de cemitério. Com quem? Não se afaste não. Agora vamos ficar juntos. Com defunto? Eu estou doente de medo, tremendo de pavor. É a primeira vez que eu conheço alguém que dorme numa cova de cemitério com defuntos. Não é possível. Isso deve ter sido causado por insolação. E mais assombração. Só de ouvir falar já morri de medo. Morra. E faz tempo que você mora no cemitério? A senhora me deixa desconfiar que a senhora é louca. Até me dá desconfiança. Desde criança? Ai, meu Deus. Por isso você tem os olhos esbugalhados desse jeito. É medo que se fosse outra coisa, é medo. Imagine, por que a sua mãe fazia você dormir no cemitério? Peraí, minha mãe não entra nessa enrolação. Sua mãe era uma assombração? E seu pai? Papai ia junto. Seu pai é um defunto? Pai, não, vá direto, Satanás. Por favor, me dê meus ossos. Vai devagar.
devagar, devagar. Você vai me levar. Eu não quero ir ainda. Sou tão jovem. Tenho tanto pra viver ainda. Mas que falta de sorte. Eu sei que você... 7h28 em Manaus. Hoje tem Vasco e Flamengo. E o pessoal está dizendo que o Flamengo vai jogar com o time reserva. O time reserva é o Flamengo que vai jogar. É o Flamengo. Então pronto, Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo. Não existe. O Flamengo, quando ganha com o time reserva, é uma glória. Quando perde, era o reserva. O Fluminense goleou o Flamengo com o time reserva também. Mas disseram que o Flamengo estava com um infanto juvenil. É uma brincadeira. O pessoal fica chateado aqui. Não tem os recadinhos aqui hoje. Daqui a pouco estou falando aqui do Flamengo, daqui a pouco tem gente aí. Mas eu vou te contar. O Jurandir Vieira está injuriado com esse negócio de reserva, né, Jurandir? Não tem nada a ver. Jurandir já chegou, avisando aos seus familiares que chegou bem e envia abraços. Lembrando antigos avisos para o interior. O Papa Francisco foi recebido nesse domingo com a Torre de Tâmaras e os cantos de algumas das crianças atendidas em um pequeno centro rural de serviços sociais administrado por 3 freiras espanholas em Temara, na periferia de Rabat, no Marrocos. O Papa realizou no segundo dia de sua viagem ao Marrocos uma visita privada a esse centro que não foi filmada e a qual estiveram presentes poucos jornalistas. Com ela, Francisco quis prestar homenagem aos poucos religiosos e religiosas que vivem nesse país e que se ocupam dos mais desfavorecidos sem importar-lhes sua religião. Agradecendo a todos que estão aqui através do aplicativo Mano, dirigindo mensagens ao Jornal da Manhã. O Nildo Gouveia, que está no Alvorada 2. Deixa eu ver quem mais aqui. O Serafim, a Helena e a Alberta, em Braço do Norte, Santa Catarina. O Antônio Vicente de Lima Neto, que está em Ananindeua, no estado do Pará. E deixa eu ver quem mais. Beijos, muitos. É a Janete Amorim que está mandando. Para você também, Janete. Deixa eu ver quem mais. Paulo Guerra, o jornal está bom demais. Dona Nazaré tem 88 anos e está acompanhando o Jornal Especial de domingo. A todos os nossos agradecimentos. Antigos reclames do rádio brasileiro. Vamos relembrar alguns dos comerciais de ontem. E eram chamados de reclames. Hoje são os comerciais. Vamos a eles. Com maionese Hellmann's você faz todo dia um prato novo. É bom fazer todo dia um prato novo. Use sempre maionese Hellmann's. Nas saladas, maionese Hellmann's. Nos peixes e assados, maionese Hellmann's. Saladas, frios, sanduíches, canapés ficam mais deliciosos com maionese Hellmann's. Gostosa, pura como a que você faz. É um sucesso, maionese Hellmann's. Difusora, difusora. Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Quem bebe grapete, repete grapete. Grapete é gostoso demais. Beba grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva. Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa. Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Quem bebe grapete, repete grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Grapete é gostoso demais. Difusora. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar.
As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas Pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Difusora. Sete horas e 33 minutos em Manaus. Daqui a pouco começa o Domingo é Nosso com o comando do Jurandir Vieira. Sete horas e 45 minutos em Manaus. O que acontece no mundo nesse instante? Novos dados elevam a 741 o número de mortes causadas por ciclone na África. Os ucranianos escolhem um presidente e querem alguém diferente. Em Israel, Bolsonaro exalta o país como exemplo a ser seguido. E cadê o Jurandir? Jurandir Vieira daqui a pouco vai estar aqui com o Domingo é Nosso. Muita gente surpresa ao ir aos supermercados nos últimos dias com a subida, com a alta dos preços. O preço do feijão subiu e subiu muito. A cebola dobrou de preço. O tomate ultrapassando os R$10 nos supermercados da cidade. O mais barato pode ser encontrado a R$7. Salário sobe 3,3% no ano. E o governo aumenta tudo, inclusive a energia elétrica, 16%, 17%, 20%. Aí o salário vai defasando e daqui a pouco você está devendo a tudo e a todos. Nós estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã. A maior e melhor revista do rádio, que teve as participações na produção Vitor Matos, a Simone Gomes, o Jurandir Vieira. A operação de áudio foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. E também o Walker Moraes esteve aqui falando de esportes comigo.